Olá, investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom tê-los conosco também nesta semana, uma semana muito especial do nosso panorama macroeconômico e o agronegócio, numa série muito especial, onde eu tenho o prazer de receber duas pessoas que têm um simbolismo muito grande para mim. Porque pobre é aquele que não tem quem se inspirar, não tem com quem aprender e não tem o que aprender e não tem pessoas para mostrar o que fez, o que faz e o quanto a gente pode evoluir com pessoas desse nível. E eu trouxe hoje dois grandes pesos pesados, duas pessoas que eu tenho uma enorme admiração e que me oriento e que aprendo e que gosto muito das suas presenças. E num lugar especial que tem um simbolismo muito grande esse encontro. Hoje nós estamos juntando aqui no nosso panorama macroeconômico e agronegócio nada mais, nada menos que o Roberto Rodrigues, ministro da Agricultura entre 2003 e 2006, e foi a pessoa que criou os instrumentos de crédito privado, de crédito estruturado no Brasil para o agronegócio. Ou seja, uma pessoa que enxergou lá atrás a necessidade de aliar o agronegócio, o seu potencial de crescimento ao mercado de capitais. Para fazer essa aliança que começou lá atrás e que hoje é uma aliança indissociável, sem a qual o agronegócio não funciona, e a Faria Lima vê no agronegócio uma oportunidade de investimento muito grande. E ao mesmo tempo estou aqui comigo o Moacir Teixeira, que é o sócio fundador da Ecoagro e que foi a primeira pessoa a pegar esses instrumentos lá atrás e começar esse movimento, desenhar produto, elaborar produto e ir lá e bater de porta em porta ao longo da Faria Lima para vender esses instrumentos. Então sejam muito bem-vindos, Roberto Rodrigues, professor Roberto Rodrigues, Moacir Teixeira, o nosso panorama macroeconômico e o agronegócio. E eu quero começar, Roberto, fazendo uma pergunta para você. Nós estamos olhando agora, com o sucesso dessas operações, as operações estruturadas de crédito no agronegócio, elas somam centenas de bilhões de reais. Ou seja, toda vez que um produtor tira um prazo safra numa revenda ou numa cooperativa, e cooperativa para você é tão cara, né? Você que ajudou muito, vamos falar disso também, o sistema cooperativo do Brasil, seja ele de grãos, seja ele de crédito. Lá atrás, quando a gente vê hoje o tamanho disso, parece que isso nasceu grande, né? Parece que isso nasceu pronto, parece que isso a vida inteira estava assim. E não foi. Isso foi obra de um trabalho político, aproveitando o seu período no Ministério. E eu queria começar perguntando para ti o seguinte: qual era o racional de vocês? O que vocês estavam enxergando lá atrás, há 20 anos atrás? Como é que vocês enxergavam esse momento de hoje? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Uma pequena correção, viu, gente? O Antônio é generoso, é meu amigo e fala que a gente dá aula para ele. Não é verdade. Aliás, aqui nesse trio, o único que dá a luz é ele. Antônio dá a luz. Nós todos recebemos a luz dele. Mas, Antônio, vamos à tua pergunta. Eu assumi o Ministério da Agricultura em 2003. Eu sou agricultor, já tinha liderado cooperativas há muitos anos, de crédito inclusive, e entidades de classe, então eu conhecia bem a agricultura brasileira. E tinha certeza, em 2002, 2003, que a agricultura brasileira ia crescer muito. E ao crescer muito, acabaria demandando mais recursos para crédito do que o governo seria capaz de oferecer. Então, há 20 anos atrás, vocês já tinham clareza não tinha dúvida que aquele sistema financiado pelo governo ele tinha data para acabar. Tinha um limite. Então, era precisar criar mecanismos alternativos a isso aí. Então, montei um programa no Ministério da Agricultura, primeiro criando uma área estratégica que não tinha, né? Uma área internacional que não tinha. Isso deu um lastro diferente para olhar para fora também. E aí, montei uma estratégia, um projeto que tinha 3 vertentes principais. A primeira era o seguro rural, como único instrumento capaz de estabilizar a renda na agricultura.
A segunda, os títulos do agronegócio, para exatamente independizar o produtor do sistema financeiro público e abrir um espaço privado muito maior. E o terceiro, as cooperativas de crédito, que eu tinha criado lá na minha cidade de Guariba, uma cooperativa de crédito em 1973, há mais de 50 anos. E sabia o sucesso que ela podia realizar. Então, esses três temas somados é que, na minha visão, na minha opinião, permitiriam uma alavancagem da agricultura na área financeira sem o governo participar. Então, esse foi o espírito da coisa em 2003. Que maravilha. Moacir Teixeira, sócio fundador da Ecoagro, seja muito bem-vindo também aqui no nosso Panorama Macroeconômico Agronegócio. Diga para nós como é que foi quando você começou lá atrás, que você sai da construção de um banco cooperativo e resolve fundar a Ecoagro com o objetivo de pegar esses títulos que eram jovens, que recém tinham sido criados e produzir esses arranjos e levar de porta em porta para o investidor conhecer, mostrar o agro para o investidor conhecer, levar as possibilidades que estavam sendo abertas, porque hoje vender agro é muito mais fácil, né? Se tornou um gigante, mas lá no início, lá nos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, não era. Conta para nós como é que foi o início da Ecoagro e das operações estruturadas. Obrigado, Antônio, obrigado, professor. Tudo começou, na verdade, como você bem falou, dentro da participação de construção de um banco cooperativo. Eu não conhecia cooperativas de crédito e eu conhecia muito pouco do agronegócio. Minha carreira toda foi pautada nas mesas, nas tesourarias de banco aqui em São Paulo. Quando conheci o sistema, me impressionei. E me assustei com uma outra coisa que era muito importante, aquilo foi o pontapé inicial. A riqueza do Brasil interior, ela migrava para o grande centro e ela não retornava, gerando renda e nem riqueza local. E aquilo me chamou muito a atenção e as cooperativas de crédito eram esse canal. Então eu falei, eu vou apostar, eu vou mudar o foco, eu acredito muito em operações estruturadas para o agronegócio brasileiro. Não imaginava um agro do tamanho que se tornou, mas eu vi uma grande oportunidade de arbitragem. Uma cooperativa, e o professor Roberto conhece bem, de Franca, fizemos a primeira CPR no banco, CPR física de café. Só que a CPR física não era um instrumento que o mercado financeiro podia adquirir. E aí nasce a CPR financeira em 2001 e foi a partir dali que a gente deu o pontapé inicial. E olhando com essa visão da riqueza do interior e o potencial que tinha para fazer operações. Tá bom? Assim nasce e o tempo vai me dando. Quando o ministro da Agricultura, a Lei 11.076, em 2004, foi realmente o salto de qualidade, porque criou os novos títulos do agronegócio, e aquilo permitiria que o mercado financeiro, e a gente não pode nunca esquecer o papel importante do Banco do Brasil, né, e dos órgãos públicos, mas eles precisavam de complementos. Sozinhos eles não teriam força para segurar o processo do financiamento crescente. E aí o mercado de capitais, com a criação desses títulos, ele começa a trabalhar e dali só se cresce. A LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, o CDCA, que é o certificado de direito, o CDAWA, que é o warrant, e o CRA, que é o certificado de recebível do agronegócio, que são as securitizações que realmente vão dar força e sustentação ao crescimento. Então, foi todo esse trabalho que o professor desenvolveu lá atrás, com a visão... Lá atrás não, né? Foi muito tempo atrás, porque a cooperativa de crédito, a primeira cooperativa de crédito do Brasil foi fundada pelo senhor. Não? Posso falar um pouquinho sobre isso? Pode, lógico. Eu vou bater que o Moacir falou sobre a cooperativa de crédito, né? Eu era presidente de uma cooperativa agrícola. Era agrícola? No interior de São Paulo. Produtor de cana de açúcar, né? E naquele tempo, falando dos anos 60 ainda, 70, o setor canavieiro era inteiramente controlado pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, o IAA. Foi extinto pelo Plano Collor. Mas o IAA estabelecia a cota de produção. Cada fazendeiro tinha uma cota de produção de cana-de-açúcar. Cada usina uma cota de açúcar, uma cota de álcool.
com tipos de açúcar, tipo de álcool, tudo por cota. E o preço era estabelecido pelo IAA, não tinha mercado de açúcar e de cana. Então a gente tinha uma ação meio estreita, né? Tinha que produzir o máximo possível, com o menor custo possível para poder ganhar dinheiro. Então, eu perdi uma cooperativa agrícola, produtor de cana, numa época de grande crise, 71, 72, 73. E aí, o IAA passou a repassar recursos gerados pelo próprio setor para as cooperativas agrícolas. E o produtor, as cooperativas repassavam aos produtores associados crédito para comprar máquinas agrícolas, caminhões, veículos, área de terra e tal, com garantia do próprio bem adquirido, com 10 anos de prazo e juros baratos, 8% ao ano. Então, era muito risco a cooperativa pegar um dinheiro do IAA, repassar para o cooperado, comprar uma máquina que não durava 10 anos. Sim, que era para a máquina já virava sucata. Não, quer dizer, vou montar uma cooperativa de crédito, porque eu tenho o controle do Banco Central. E nesse período, Antônio, o Banco Central não permitia nada, chama os não podes do Banco Central. Não podia ter talão de cheque, não podia cobrar taxas e serviços, não podia cobrar impostos, não podia ter depósito a prazo remunerado. O crédito era uma abstração. Para mim servia, porque eu ia receber recursos, repassar e ia controlar pelo Banco Central. E era segurança do processo. Montei o crédito de crédito. Foi um sucesso. Tive muita sorte da vida. Estava conversando agora um pouco com o Marcelo e com o Antônio. Na vida tem que ter sorte, senão você não faz nada. Você tem que fazer o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer tem que ter sorte. Mas sorte é o seguinte, você sabe que tem que pegar um trem na estação. Não sabe que horas o trem vai passar. O que você faz? Vai para a estação. Você pega. O que eu vou falar? Puxa, a sorte, você deve estar lá no trem. Não, a sorte é ir para a estação. Isso, exatamente. Bom, quando eu criei o crédito de Guariba, um banco privado fechou a agência em Guariba porque não era rentável. E o gerente, que era meu colega de grupo escolar, montou o crédito de crédito, era uma coisa profissional. Aí, a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo me levou a criar o crédito de crédito do Estado inteirinho, criei vários créditos de crédito rural do Estado de São Paulo, inclusive a Crédito Citrus, lá em Bebedouro. Aí o presidente da OCB me levou a criar no Brasil inteiro, criei o Brasil inteiro. Isso me fez presidente da OCB. Presidente da OCB, de novo estava na estação, porque o presidente Sarney, foi em 85, o presidente Sarney convocou a Assembleia Nacional Constituinte. Eu montei um grupo de trabalho para ver o que colocar na Constituição Brasileira. E um artigo era dar ao sistema às cooperativas de crédito isonomia em relação ao sistema financeiro. Colocamos isso, mas está no Banco Central, no Conselho Internacional implementando o processo, e o Banco Central, que era resistente, criou um setor de atendimento às cooperativas de crédito. E aí vieram os bancos cooperativos, e aí foi o que o Bacir contou. Quer dizer, não nasceu pronto. É um processo com muita gente envolvida, com muito trabalho envolvido e muito tempo decorrido para chegar onde chegamos hoje aqui. Agora, foi uma necessidade lá do setor canavieiro, local, Sim. Local, absolutamente local, sim, que tinha uma necessidade de crédito para financiar as suas máquinas, que surgiu ali uma necessidade de criar uma cooperativa de crédito que tivesse unida a uma cooperativa de grão, né? Aliás, uma cooperativa agrícola, né? E que a partir desse modelo começou a pipocar iniciativas em todo lugar. Então, o senhor, quando foi ministro da Agricultura e criou esses instrumentos, o senhor já tinha uma bagagem muito grande da operação de crédito e da necessidade, e já tinha vivido na pele a sensação de ver a oportunidade de crescimento do setor, mas o limitador do crédito. E isso levou... E aí o senhor caiu numa necessidade de criar essa cooperativa, começou a espalhar elas e foi parar na OCB. Não, eu já tinha ido para a OCB. Eu ia saber antes disso aí. Na verdade, isso que você começou a falar é muito interessante. Você falou muito bem. Era um cooperativa de produtor de cana. O que acontece? Todo mundo precisa de crédito na mesma hora. Então ficou claro que não adiantava ter uma cooperativa de cana. Ia ter uma cooperativa de soja, uma de leite, uma de algodão, uma de café. Então você criou uma cooperativa de crédito de outros produtos e tinha que ter uma central no Estado para que o dinheiro fluísse de uma para outra na hora da demanda. Então a ideia é de banco. Uhum. Então tem que ter um banco cooperativo. E aí, o que aconteceu? Chegou um período em que a OCB, que era jovem ainda, uma idade muito jovem,
teve uma eleição na OCB e eu estava tratando o Brasil inteiro do de crédito e agropecuária também, irei representando a OCB em 85, em plena Constituinte. Então, consegui colocar na Constituição brasileira 5 artigos, Antônio, para cooperativas, inclusive o artigo da autogestão. Até 88, ninguém sabe disso, parece que é uma coisa que é normal, né? Não. Até 88, para criar uma cooperativa de qualquer tipo no Brasil, precisa ter autorização do governo, chama AF, autorização de funcionamento. Tem que ir do governo apresentar um projeto, um estatuto, uma diretoria, aprovar tudo, para você poder criar uma cooperativa. Pode fazer qualquer coisa, menos cooperativa. Colocamos um artigo, inciso 18, artigo 5, diz o seguinte: é vedado ao Estado interferir na construção e financiamento de cooperativas. Acabou o governo em cima da gente, as cooperativas de crédito explodiram. Aí, é que na OCB eu tive um papel muito interessante. Sorte, estava na estação, hora que a Constituição passou, coloquei 5 artigos, o cooperativismo explodiu. Né? E aí o Brasil cresceu também no mundo. E eu filiei a OCB, a Aliança Mundial de Cooperativas, com sede em Genebra, na Suíça. Ninguém conhecia o Brasil, Antônio. O Brasil era desconhecido no mundo. Comecei a frequentar... O Brasil importava comida naquela época? Importava 30%, nós consumimos. Aí comecei a ir nessas reuniões e tal, e mostrei o que era o agro brasileiro. Então tinha diversos comitês da Aliança Mundial de Cooperativas. E eu passei a presidir o comitê agrícola. Aí comecei a rodar pelo mundo, agrícola, crédito. Passei a presidente de crédito. E virei presidente da ACI. Em 97, fui eleito presidente mundial da ACI por unanimidade, sem eleição, sem chapa, sem nada. E aí é que eu conheci no mundo os bancos cooperativos. E trouxe o Brasil ideia do banco cooperativo. Você tinha o Rabobank na Holanda, o DG Bank na Alemanha, você tinha o Crédit Agricole na França, o Rinchukin no Japão, os bancos de crédito cooperativo dos Estados Unidos. Então, aquele mundo financeiro que era organizado na ACI, eu trouxe para o Brasil e criamos os bancos cooperativos. E aí virei ministro. Aí é uma história mais comprida um pouco. Por isso que o cooperativismo de crédito no Brasil, ele é tão ligado ao agro, né? Porque ele nasceu dentro do agronegócio. E Moacir, você teve uma oportunidade, você teve um papel muito importante na criação de um destes bancos, que foi o Bancob, lá nos anos 90. 98. Em 98. E como é que foi esse processo? Como é que foi para você sair da Faria Lima e fundar um banco cooperativo? Eu não fui fundar, fui ajudar. Ajudar na constituição. Desafio. Os fundadores são os cooperativados, mas fundar no sentido de estruturar a fundação tecnicamente. Você que é economista, meu colega. Era um desafio. O meu mundo era a tesouraria, como eu falei. E quando eu conheci o presidente, a quem eu tenho muito respeito e também muito carinho, Raimundo Mariano do Vale, que era o presidente do banco, ele me apresentou o projeto, o desafio que o projeto tinha. Pra você ter ideia, eram 1.200 cooperativas singulares espalhadas no Brasil inteiro, e a gente ia fazer a centralização dessas contas num único organismo, que era o Banco Cooperativo do Brasil. Então esse desafio foi muito grande. Nós iniciamos esse trabalho. O banco tinha na época 10 milhões de PL, uma coisa inimaginável hoje. E foi assim que a gente começou. E foi assim que quando eu falei para você, eu comecei a ver a riqueza do interior, o dinheiro saía, migrava dele para o grande centro e não voltava para ele. E a cooperativa de crédito tinha um tratamento com o cooperado, um tratamento muito mais igualitário, onde o cooperado ele conseguia, depois de toda essa história que o professor Roberto contou para nós, ele conseguia já o depósito, o famoso recibo de depósito do cooperado. Ele participava dos resultados positivos ou negativos, ele tinha a conta do talão de cheque. Então a cooperativa começou a ganhar vida, e começou, mais que forte, ganhar vida, gerar riqueza. E aquilo me encantou, e eu resolvi me dedicar ao processo. Existiam as cooperativas de crédito mútuo, que eram de empresas, que a gente chamava cooperativas da cidade, e as de crédito rural. E onde eu realmente enxerguei um potencial enorme foi no mundo do agronegócio. E dali para frente eu fui utilizando os instrumentos que existiam, e a gente foi desenvolvendo esse mercado. E eu acho que a gente está chegando, a gente está longe ainda da maturidade, a gente está iniciando, né? Eu acredito muito, o agro é o motor da economia brasileira. O Brasil vai ser o grande player mundial.
com muito sacrifício na pesquisa, né, ministro? O papel da Embrapa, o papel e a política que, na minha opinião, que o Ministério da Agricultura é o único ministério no Brasil, independente de qualquer ideologia, ele fez uma política de Estado. Política de Estado funciona, gente, não é política de governo. Então, foi um crescimento organizado, foi um trabalho que foi continuado, se respeitou o que se fez e foi se aperfeiçoando. E aí, não é isso, ministro? Está aí, o professor, ministro não. Aí nós fomos juntos e fomos conseguindo fazer isso. E hoje é esse Brasil que dá certo. E o mundo pode falar o que quiser. Eu tenho o maior código florestal, o mais eficiente. Eu tenho um produtor que não é respeitado na base ainda. Falta muita a cidade conhecer o papel do produtor rural brasileiro, do agricultor. Eu não gosto nem só do produtor. A família, né? Falta ainda o reconhecimento, mas vai ter que acontecer, porque o agronegócio brasileiro é o motor da economia brasileira e a gente tem um papel importante de fazer isso acontecer. Deixa eu contar um pouco de história para você, Antônio. O Marcílio conhece a história do Cicobi, Bancobi. No Rio Grande do Sul, havia um grande líder, Mário Cruz Guimarães, o meu professor. Ele que me ensinou esse negócio de um banco, uma cooperativa central por cada estado, que deu origem aos bancos cooperativos. E lá nasceu o Sicredi, que é o Banco Sicredi, que é outro banco cooperativo importantíssimo no Brasil. Depois deu origem também ao Cressol, ligado ao pessoal de assentamentos rurais, da reforma agrária. E os médicos da Unimed têm um Unicred. Então o Brasil tem 4 sistemas de crédito cooperativo. Eu sonho todos os dias, Antônio, que a gente vai ter um único banco. Se nós tivéssemos a fusão deles, né? O M&A deles todos. Aliás, no mundo foi assim. Na Holanda, por exemplo, Rabobank, que é o banco holandês, eram, no fim, 2 bancos. Um banco Raiffeisen e um banco Borenbond. Se fundiram, Rabo, de Raiffeisen e Borenbond. Um banco único. No mundo inteiro foi um banco por cada... Só um banco cada país, ou 2 de cada país. Agora, se nós tivéssemos um único banco, com todas as cooperativas de crédito funcionando, as suas agências, já seria o 6º maior banco do Brasil. Olha que poder que tem esse negócio. O tamanho do negócio. E sem dizer o seguinte, né? Eu tenho que me cuidar para não chamar o meu querido amigo Roberto Rodrigues de ministro, que não gosta que a gente chame de ministro, mas é que eu não consigo não chamá-lo de ministro pela importância dele no período em que foi ministro. Mas vamos lá, Roberto. Se nós tivéssemos a fusão desses bancos, provavelmente não seria o 6º, talvez fosse mais, porque os ganhos nós estamos simplesmente somando os PLs, né? Agora, e o ganho que teria de eficiência em juntar esses PLs talvez fosse até mais do que isso. Ou seja, foi construído e num espaço curto de tempo, nós estamos falando de 50 anos, uma potência econômica no nosso país, uma potência creditícia no nosso país. E é interessante que também as próprias operações estruturadas, e aqui na Ecoagro a gente vê muito o apetite das cooperativas e a importância daquele dinheiro, porque quando o produtor ele vai fazer, ou vai pegar um insumo para pagar na safra, parece que a cooperativa ali, alguém botou aquele produto ali para a cooperativa emprestar para o produtor e receber depois. Não é assim. A cooperativa tem que comprar aquele insumo, pagar e entregar para o produtor para receber na safra. Bom, alguém está financiando a agricultura através das cooperativas. E esse alguém, via de regra, é o mercado de capitais, é uma operação estruturada de crédito. É um CRA, é um CDCA, é um FIAGRO, LCA. É um FIDIC, é um LCA. Ou seja, é uma operação que começou lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, e que hoje ela está aí financiando esse crescimento. Agora, ministro, lá no início dos anos 2000, o agro ele não tinha o tamanho que ele tem hoje. O agro do Brasil, naquela época, nós produzíamos 100 milhões de toneladas. Ou seja, nós levamos 500 anos para produzir 100 milhões de toneladas. Só que depois, para produzir mais 100, a gente levou 15, agora 16 e agora em 9 anos nós produzimos mais 100. Nós dobramos a nossa produção, começamos dobrando de em 20 anos, caiu para 16, agora a última vez que dobramos, levou 12 anos para dobrar. É impossível dar marcha a um crescimento desse sem crédito. E não tem como o governo sustentar.
Como é que vocês enxergavam isso naquela época com essa clareza? Que era impossível o Brasil se tornar um país independente de importações de comida e, ao mesmo tempo, virar o player que ele virou. Como é que vocês esperavam convencer o mercado a entrar nisso? Bom, responder, mas antes fazer uma correçãozinha. Você falou 50 anos, não. O de crédito só cresceu depois da Constituição, depois de 88. Então faz 30 e poucos anos. É muito recente, é muito jovem. E depois de 2005, com a abertura do depósito à vista para todo mundo, é que os bancos brasileiros explodiram de maneira espetacular. Bom, Antônio, eu sou agricultor, tá certo? E o Ministério da Agricultura tem gente muito boa. A agricultura tem uma equipe técnica da melhor qualidade. Gente que conhece a agricultura no Brasil e no mundo, né? Então, e o senhor levou um cara muito bom também, o Ivan Vedequim, o senhor lá... Trabalhava comigo há muito tempo, já antes. Um luxo, né? Pô, ter o Ivan junto era um luxo. O Ivan Vedequim era um colosso. O Célio Porto, que levei para a Internacional, né? Cara que tem uma visão extraordinária. Espetacular o Célio Porto também. Gente boa. Então, montei um time técnico, né? E nós sabíamos, vai crescer. E eu acompanhei, eu era muito amigo, nós nos tratávamos por irmão, do Alisson Polinelli. O Polinelli que foi o homem que abriu o Cerrado, né? Eu, para fazer Cerrado em 73, meu pai ficou bravo comigo. Você é um burro, Cerrado nem dado e nem herdado. Era uma frase que... Nem dado, nem herdado. Ninguém quer essa porcaria da terra ácida. A Embrapa domou o Cerrado, a partir de ciência do agronômico daqui de São Paulo. Mas a Embrapa domou o Cerrado virou uma coisa viável. E aí, os gaúchos, Antônio, fizeram a maior saga da história contemporânea do mundo em agricultura. Segunda metade do século passado. Largaram tudo para trás e subiram esse centro-oeste aí. Eu fico emocionado de lembrar isso aí, porque foi uma coisa heróica, sem nada. Tinham o crédito que o Prodecero, o Polecentro, eles foram para lá, abriram um cara. Eu gosto muito de Bang Bang americano. Você gosta? Aquele lá, Charlton Heston, Kirkdor, eram caravanas indo para o oeste, cheio de soldados. Para quê? Matar índio. Para matar índio. Aqui não tinha índio no Cerrado, terra ruim não tinha índio. O índio ficava na floresta, ficava no Cerrado. Mas o gaúcho foi para o Cerrado, terra ruim não tinha índio, mas tinha febre amarela, tinha urutu, cascavel, erosão. Pegaram aquele negócio e transformaram no Maracanã, onde vai ser jogada a Copa do Mundo da Alimentação. Esse negócio tem que ser contado, tem que ser um orgulho. Os gaúchos foram, não, a locomotiva era o gaúcho. Depois veio Catarina, Paranaense, Paulista, Mineiro, Capixaba, Nordestino, e juntou no Centro-Oeste e foi aquele cadinho de raça que tem um vigor híbrido extraordinário. Então, o que foi feito nesse país, eu vi. Então, eu sabia, Antônio. Eu ia lá. Eu sabia que essa coisa ia explodir. E outra, a tecnologia estava crescendo. A Embrapa foi criada em 73, mesma época. Uhum. E o Polinelli tocou lá em 74. Foi um gaúcho com a Embrapa, Cirne Lima. Ele que criou a Embrapa. Mas eles eram o governo, mas ficou pendurada. O Polinelli tocou para frente e tropicalizou a pesquisa brasileira. Virou o que virou o Brasil. Então, eu sabia disso. Aí, criamos esse projeto, mas tinha a questão tecnológica. Era proibido plantar transgênico no Brasil. Por lei. Proibido plantar transgênico. Em 2003, eu comecei a agricultura, assumi. O que tinha acontecido? Em 2002, o milho foi tão barato que ninguém plantou milho. Em compensação, era tão barato, todo mundo criou mais porco e mais frango. O milho era barato. Então, nós chegamos, estava cheio de pintinho e leitãozinho passando fome e não tinha milho para dar para eles. E não podia importar, porque o importado era transgênico, americano e argentino. Foi um catch terrível. Chamei a Embrapa, falei, dá para plantar milho? Não? Tem a safrinha de inverno, já tem gente que planta soja e um pouco de milho, vem de trigo, um pouco de milho, funciona. Chamei o Ivan Vedequim, e a turma me disse, vamos fazer um projeto rápido aí. Preço bom de milho, crédito, apontando, cooperativa, e colhemos 12 milhões de toneladas de milho na primeira safra, em 2003. Nasceu a safrinha, que hoje é safrona. Que hoje é safrona, esse povo vai chegar. Aquilo naquela época era uma safrinha. Eu falei, não, hoje é safrona. Todo mundo fala, bom, hoje é 75% do milho é safrinha, segunda safra. Yeah. Mas nasceu da necessidade de uma ação utópica, foi criada, graças ao funcionário do Ministério da Agricultura. Aí eu gosto de falar, ministro, foi assertivo. Eu chamo o gaúcho de bandeirante brasileiro. Eles desbravaram, a gente não tem ideia. Esse cerrado maravilhoso que a gente vê hoje. Eu lembro. Eu ia no cerrado, eu ia lá no fim do mundo, eu lá chama Gurupi. Hoje fica em Goiás.
Eu dormia no boteco, lembro que chegava caminhão de gaúcho, de madrugada, o cara vinha com a mulher, os filhinhos, aquelas loirinhas, descalcinhas e tal, levava sogra, cachorro que era do mundo, e enfiava naquele... Isso aí era sangue correndo na veia do Brasil. Não tinha luz, né, ministro? Não tinha nada. Eles moravam em barracas. Você chegava no hotel, tinha um peão. Então, às 8 horas fecha a luz. É verdade. Eu acho uma graça quando as pessoas às vezes olham para as pessoas que conseguiram fazer fortuna, né, indo para lá. Agora, elas não têm ideia do que aquelas pessoas passaram na vida. Moraram em barracão de lona preta. E para cada um que deu certo, quantos tiveram que voltar, quantos deram errado, quantos morreram por lá com uma série de doenças, uma série de coisas. Olha, eu fui outro dia, mas se chama Paragominas, no sul do Pará. Eu passei Paragominas em 1968. Era uma vila. Só tinha serraria. Fui lá agora. Naquele tempo tinha 300 serrarias de capixaba, era tudo capixaba. Ah, é? Eu não sabia, isso eu não sabia. Acabou o mato, capixaba foi para frente. Vambora. E era lá, gaúcho, paranaense, mineiro, cearense, pernambucano, naquela soja, milho, caibé, é uma coisa... Impressionante. Esse é o Brasil que vem de baixo para cima, de costa para Brasília, olhando para o mundo. É uma boa analogia, Moacir. Não é, e esse papel agora que a gente tem responsabilidade do mercado de capitais, né? Que é um complemento ao governo, ao dinheiro público, mas com uma visão diferente, porque sempre se falou em custeio. O agronegócio, pessoal, é capital intensivo. Ele precisa do dinheiro antes para comprar os insumos, para ele plantar, e ele vai pagar com a produção. Então, e o sistema bancário... Para máquina, precisa de investimento. Precisa de investimento para a máquina, para ter o seu armazém, uma série de movimentos. E a cultura do crédito bancário no Brasil, ela sofreu alguns reveses no passado, né, que os bancos não têm a cultura do empréstimo, diferente um pouquinho principalmente do americano. Então, o mercado de capitais ocupa esse espaço. Hoje, quando a gente faz uma operação com uma cooperativa de 5 anos, a cooperativa planeja. Professor, planeja. Ela sabe que se ela cumprir com tudo que está determinado dentro do processo, do termo, ela vai obter aquele recurso, ela não vai participar da incerteza de um mercado, de uma crise global, de uma crise local. O dinheiro existe. E aí ele planeja. Isso está fazendo a diferença. Muito. Você tem visto com a gente. Quando nós demos dinheiro para um produtor de soja, lá em cima, 5 anos, me chamaram de louco. Como que você vai dar? O cara vai plantar, vai colher. E se ele não te paga? Não. Ele tem a terra, ele tem o produto, ele tem o contrato, ele tem a garantia, né? E isso que vai fazer a diferença. E está fazendo, né? Então, a gente está vendo esse mercado alongando prazos, essas operações. Damos dinheiro agora recente para uma empresa muito tradicional no Sul, a Primo Tedesco, 85 anos de história, gente. Foi dinheiro de 8 anos para poder ajustar o fluxo de caixa. Isso que o mercado de capitais tem um papel importante. E que nasce desse processo que o professor Roberto está contando para nós, como a dificuldade, tudo que a gente conseguiu para atingir hoje o que a gente está, e ainda a gente está na metade do caminho, Antônio. Sabe, o Brasil, e aí o ministro pode falar melhor que eu, esse Código Florestal brasileiro, ele é fantástico, não existe nada igual no mundo. Eu não tenho nenhum que tenha 80% da área que não pode se plantar. O Brasil é tão esquisito, eu estava vendo um depoimento outro dia, professor do Cabreira, que foi também Collor. E ele estava comentando que no Canadá, o Canadá é um grande produtor de fertilizante, nós somos grandes importadores, né? Potássio. Tem o cloreto, exatamente. Eu tenho uma mina gigante com potencial enorme na região amazônica, mas fora de terra indígena. E ela não pode. Altazes, né? E ela não é explorada, ela não pode. Você vai no Canadá, é dentro da reserva indígena. E o índio ganha dinheiro. E o índio. Então, aqui, foi a operação que a gente fez em Tocantinópolis, eu fui numa tribo indígena, eles não podem colher o coco de babaçu. Os órgãos federais não permitem. Mas já tem no Mato Grosso, já tem lá em Parecis, já tem tribos de índios com terra colhendo soja bem, ganhando dinheiro com soja. Verdade. Para mim é uma surpresa. Essa é uma mudança que vai começar a acontecer cada vez mais rápido, porque
quem quer manter o índio vivendo daquele jeito que ele vive não são eles, né? São pessoas que não moram lá na tribo, que não tem que dormir no meio do mosquito, da fumaça, brigar com animais, enfim. É gente que geralmente está vivendo num apartamento confortável, numa casa confortável, bem distante daquela realidade, né? Ar-condicionado. Então, essas experiências internacionais começam a pipocar aqui pela própria iniciativa dos indígenas, né? Poxa, por que eu tenho que seguir vivendo com... O mundo evolui, as coisas evoluem, por que eu tenho que continuar vivendo desse jeito, né? Mas eu queria te perguntar também, Roberto, o seguinte, é uma pergunta polêmica, mas eu não posso deixar de fazer. Quando você assumiu lá o Ministério da Agricultura, era o primeiro governo Lula, envolto de uma enorme dúvida, de uma incerteza gigantesca por parte do agro brasileiro. Eu já era profissional nessa época, eu era bem jovem, tinha 20 e poucos anos, mas já era profissional, já trabalhava. E eu me lembro claramente do meu pai, quando você decidiu assumir a frente do Ministério. Meu pai era presidente do Sindicato Rural. E meu pai disse, poxa, graças a Deus. Graças a Deus que é um cara que conhece o setor, que é do setor e não vai deixar aquela coisa de invasão. Porque o Lula, quando ele se elege a primeira vez, havia por parte da esquerda uma expectativa de que aqueles discursos que trouxeram ele até aquele ponto, eles ganhassem marcha. Mas uma coisa é a campanha, é a jornada, outra coisa é governar. Governar é um pouco diferente. Aliás, é bastante diferente. Agora, havia uma incerteza, uma dúvida enorme, e eu me lembro que muitas pessoas ficaram aborrecidas quando você assumiu. Lembro que muitas pessoas ficaram aliviadas com meu pai, e muitas outras ficaram com a dúvida se haveria ali a chance de você trabalhar, de você desenvolver. Aí você me cria os instrumentos de crédito que hoje nós utilizamos. Seguro rural, libera transgênico, e mais uma série de coisas que foram criadas naquele curto período. Foram 4 anos, mas parece que foram 20. Tanta coisa boa que foi 3 anos e meio. 3 anos e meio, mas então menos ainda. E ainda dizem que o brasileiro não é produtivo, né? Então, como é que foi essa relação com aquele governo que assumiu com tanta desconfiança? Não gosto de falar muito desse assunto aí, não, mas não vou fugir da conversa. Eu sei, mas eu sou obrigado a perguntar. Não foi fácil. Não foi fácil, né? Mas olha, criei os adidos agrícolas. Saí pelo mundo viajando, abrindo mercados. Abri muitos mercados. Abrindo exportação. Aqui nós aumentamos exportação. Criei o biodiesel. Não tinha biodiesel. Eu que criei o biodiesel. Impus o negócio do biodiesel. Tecnologia, integração da pecuária floresta. Eu que lancei integração da pecuária floresta. Os bancos cooperativos. Então eu fiz um conjunto de coisas pensando no quê? Nós tínhamos um Brasil que era uma rodovia maravilhosa e o governo era um Volkswagen 1200. Tinha que criar um carro mais forte. A ideia era essa. Então, e eu contei, Antônio, com uma coisa fantástica. A Frente Parlamentar da Agropecuária. Característica curiosíssima. A frente era oposição ao governo. Favorável a mim, que era do governo. Uma coisa kafkiana, né? Mas foi possível. Tudo que foi feito, as legislações, os títulos do agronegócio, tudo é lei. Transgenia, lei. Graças à frente parlamentar, porque dentro do governo era dividido. O presidente aceitava, mas nem todo mundo do governo aceitava. Né? Mas o presidente, ele te ouvia muito. Ouvia muito. Aceitou. Era, o PT, no plano de governo do PT, a transgênica era proibida pelo partido. Era programático. Tanto que quando lutei muito para conseguir o presidente criou uma comissão, demorei 11 meses para convencer a comissão. Levei meu professor de genética para Brasília, para ensinar como é que era, o que era transgenia. Ninguém sabia o que era transgenia, tinha lá umas pessoas que eram contra. Quando consegui ficar com metade mais um da comissão, o Lula resolveu fazer a lei,
O ministro falou, não pode. Está no programa do partido, é programático para nós. O Luiz falou, entre o programático do partido e o pragmático do país, eu fico com o segundo. Saiu a lei. Então, eu consegui trabalhar, fazer metade do que eu queria. Quando eu vi que a outra metade não dava mais certo, eu fui embora. Com metade, né? E eu lembro, ministro, quando eu era estudante, eu me formei na Universidade Federal, e eu me lembro de um evento organizado pelo partido do presidente e pelo MST, lá dentro da universidade. E eles distribuíam cartilhas, que eu peguei elas e guardei por muito tempo, e eu não sei por que cargas d'água eu perdi. Lamento, eu guardei aquilo porque eu achava aquilo histórico. Era uma imagem de um ser humano, da onde saía do corpo dele galhos, em alusão à transgenia. A transgenia ia fazer uma mutação do ser humano, uma maluquice daquela. Agora, hoje, a gente faz troça disso, a gente acha graça. Mas naquela época havia uma parte importante da sociedade que tinha medo. Olha, é tão sério isso que você está falando. Você lembra que a primeira história transgênica era R.R. Monsoy? Isso. R.R. Eu sou o Roberto Rodrigues, R.R. Esse é o R.R. É o R.R. Agora era o Roundup Ready. Virou Roberto Rodrigues. Sofri, viu? Mas deu certo, no fim deu certo. Valeu a pena. Eu imagino. Mas você também teve uma passagem na OCB que eu acho que vale a pena a gente remarcar, porque você presidiu a OCB e na sua gestão na OCB você criou um negócio que as pessoas não sabem que foi criada e pior do que não saber o que foi criada, as pessoas não sabem que foi vendida. Você criou uma trading. Oi. Quando esteve na OCB. Eu, como economista, e um economista que olha para o agro, eu lamento todo santo dia o Brasil não ter uma trading. Aliás, eu não entendo como é que o Brasil não tem uma trading. Chama Exincop. O Brasil tinha que ter uma lei que obrigasse a gente a fazer uma trading, porque é de tão absurdo. Claro que eu estou falando de brincadeira, né? Lógico que isso é apenas uma alegoria. Mas é um absurdo nós não termos uma trading. Você criou essa trading lá e depois as gestões que vieram depois entenderam que não era o papel da cooperativa e ela foi absorvida por uma dessas grandes hoje. Uma japonesa. Por uma japonesa. E como é que foi esse processo? O que você e os seus dirigentes naquela época, o que vocês estavam enxergando para fazer uma trading? Porque também naquela época o Brasil não era a potência que é hoje. Hoje é muito óbvio ter uma trading, mas naquela época talvez não fosse tanto. Então, quando eu aprendi no OCB, eu conhecia alguma coisa do mundo, pouca coisa, mas conhecia alguma coisa do mundo. E eu consegui que, naquele tempo, chamava Comunidade Econômica Europeia, hoje é a União Europeia, então era a Comunidade Econômica Europeia, consegui que ela me patrocinasse uma viagem para 30 líderes brasileiros para conhecer a Europa. 3 coisas que eu queria conhecer: cooperativa de crédito, formação de recursos humanos, banco cooperativo. Para ter que ter banco cooperativo, recursos humanos e, está na Constituinte, como é que foi a reforma agrária feita na Europa? Como é que foi a reforma agrária? Então fiz uma viagem pela Europa com 30 líderes. E vimos, fui na Alemanha, fui na Holanda ver o Rabobank, na Holanda ver o DG Bank, em Paris, fui ver o Crédit Agricole. Fui olhar esse negócio e o povo brasileiro, os meus líderes, 30 líderes, olharam aquilo e acreditaram no negócio. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, vamos criar um banco cooperativo e uma trading. O banco, coloquei para frente, foi sair. Demorou, mas saiu. A trading foi mais complicada, porque os líderes queriam fazer a trade, mas os gerentes não queriam. Finalmente, saí pelo Brasil e consegui que 61 cooperativas que trabalhavam com soja toparam montar uma trade de soja. Convoquei uma assembleia em São Paulo, com as 61 apareceram 9. 9. Das 61 que tinham assinado, queriam. Apareceram 9. E eu vou fazer a trivão. Quanto? Cada um deu $10 mil. 90 mil dólares capital de uma trade, 90 mil não dá nem para cheirar uma trade, tá certo? Como é que eu vou financiar um pessoal de trading? Aí, qual era a vantagem?
eu tinha a originação. A cooperativa era dona da trade, então ela não tinha que comprar. A soja já estava lá. Só tinha que vender. Então eu tinha uma metade do caminho. O que eu fiz? Procurei 3. Qual é o melhor trader do Brasil? Eu falando então, chamei o cara. Falei, ó, mandei uma trade assim, essa tal coisa. Você vem para cá, eu te dou $10 mil de salário e dou 3% do resultado líquido que a cooperativa tiver. O cara viu, olha. Opa! Tinha um engenheiro financeiro, de finanças e trade. Qual é o melhor? Fulano e tal, traz ele aqui, mesma coisa. E um terceiro cara que era um controller. Eu tinha $90 mil, contratei 3 caras por $90 mil em 3 meses. Ou vocês põem de pé o negócio aqui, ou fecha a trade. O CESP me deu uma sala para trabalhar e uma secretária para trabalhar. E montei um pool de crédito, um pool de garantias. Vamos fazer um negócio de $10 milhões de soja. Vamos. Como é que faz? Eu tenho uma $10 milhões de garantia. As cooperativas foram dando. Eu tenho uma sede, eu tenho juntei $10 milhões, cada um com diferentes números. Então, fizemos uma operação, $10 milhões de soja, vendemos, foi um sucesso, um lucro louco. Dividiu para as cooperativas na proporção de cada uma tirada como garantia. Fizemos um negócio, $20 milhões, de novo, a coisa cresceu. Em 3 anos, Antônio, a Exincorp era a terceira maior exportadora disso. Era a maior exportadora de soja do Brasil em 3 anos. Acima de Bunge, de Carlos, todo mundo, em 3 anos. Aí, e a coisa foi crescendo. Eu queria botar para café também, era mais difícil, mas estava crescendo mais para o café também. Aí, da salinha, alugamos um andar num prédio da Faria Lima. A Exincorp cresceu, ficou conhecido no Brasil. Bancos conheciam, viam, da crédito. Linhas de crédito. Tinha a garantia da matéria-prima, da compra, né? Aí eu tive que deixar a presidente da cooperativa porque fui eleito secretário de Agricultura de São Paulo. Eu não podia ser secretário da Agricultura e ser presidente de uma trade. Manter o cargo lá. Se diretei. E aí uma trade japonesa custou $90 mil para montar a Exincorp. $90 mil de capital. Venderam por $30 milhões. Então os cooperativos fundadores ganharam muito dinheiro e tal, e acabou a trade. Perdemos o mercado. Moacir Teixeira, você faz operações aqui na Ecoagro. Só vou pegar um gancho, como o sistema cooperativo é importante. As cooperativas de laranja, né, professor? Lá no interior de São Paulo, Bebedouro, eles construíram também uma fábrica, recebiam, não é isso? Se chamava Sanderson. Era uma fábrica de laranja que tinha em Bebedouro. Na verdade, Monte Azul Paulista. Faliu. Monte Azul. Faliu. São Paulo era governado por Paulo Egídio Martins, governador de São Paulo. Ele comprou massa falida e vendeu para a Copercitos, uma cooperativa de laranja, com financiamento do BNDES, do Badesp, que era o BNDES do Estado de São Paulo. É Banco do Estado de São Paulo. Então, o que aconteceu? O produtor de laranja sabia quanto custava fazer suco. E aí a coisa cresceu, explodiu. Ganharam tanto dinheiro, venderam de novo. E aí venderam com uma multinacional e a coisa acabou. Os cooperados ganharam muito dinheiro, né, na transação, mas você vê como a riqueza, né, do cooperativismo tem, e eu lembrei desse fato. Essa sinergia, agora imagina, Moacir, se nós tivéssemos uma trading das cooperativas e a originação, nós temos a originação dos grãos das cooperativas e a originação financeira das CPRs, dos produtores cooperativados. Imagina o potencial disso dentro do mercado de capitais. Aqui na Ecoagro nós temos uma operação, pelo menos uma que eu sei, com uma trading, tem a garantia de uma trading que é da Cotribaccar Gil. Como é que você, se o Brasil tivesse uma trading das cooperativas, como é que você enxergaria esse tipo de operações que você já está fazendo aqui? Ia dar mais robustez e ia dividir parte do resultado que fica no meio do caminho na intermediação, ele ia se reverter para o produtor rural. Exatamente. Não é isso? Exatamente. É a figura a filosofia da agricultura. A filosofia é essa do sistema, é divisão. Divido sorriso e divido tristeza. Tá? Quando ganha, e eu sou um cooperado da Cocred. Então tenho as minhas cotas partes. E no final do ano, quando o resultado da cooperativa é um resultado positivo, eu recebo o dividendo. Tá? E é um trabalho coletivo. Então, essa linha.
Eu acho que vai crescer. As cooperativas elas estavam muito adaptadas a ter dinheiro através do Plano Safra. Isso mudou, está mudando porque elas estão crescendo. A cooperativa é o principal. Eu vejo pela Cotribá, a maior receita do município é a cooperativa. Ela tem o supermercado, tem a fábrica de ração animal, nutrição animal, tem lá o posto de gasolina. Ela é a geradora de vários municípios. De vários municípios, né? Então, eu acho que isso que é bom. É uma forma da gente fazer a força lá no interior, mas eu vejo que ainda caminha para isso. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final e eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. E eu vou começar com o Roberto Rodrigues, fazendo a seguinte pergunta para ele. Como que você vê a agricultura brasileira nos próximos anos, nas próximas décadas? Vou responder, Antônio, com prazer. Mas antes quero fazer uma homenagem para você e para o teu pessoal. O Rio Grande do Sul foi muito importante tudo isso, viu? É preciso falar de nome de pessoas. Mário Cruz Guimarães, Ademar Chardon, Chimitão, Ney Mânica, gente, Rui Polidoro, gente maravilhosa lá atrás que impulsionou o projeto de crédito no Brasil. Então, eu sou muito grato ao Rio Grande do Sul. Ninguém faz nada sozinho. Eu sou muito demais. Então, eu sou muito grato. Saiba disso sempre. E saiba que eles vão ouvir o nosso podcast também. Tá bom. Chardon foi presidente do Bancicred, né? Foi? Ele que criou, o Bancicred nasceu com uma robustez. Ele era o segundo do Cruel. O Cruel ficou doente, o Chardon assumiu e explodiu. Nós tivemos lá no Bancicred no início desse ano, se não me falha a memória, o final do ano passado. Nós fomos impressionados com a estrutura, uma coisa assim enorme. Uma mudança. Uma mudança em gente com cabeça financeira. Aliás, o primeiro presidente do Brasil foi Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Ah, foi Nova Petrópolis? Um padre, Teodoro Amistad. Eu não sabia ainda. Mas tem 100 anos. Bom, mas vamos lá. Vamos uma pergunta. Antônio, tentar fazer resumo de uma coisa que não tem como fazer resumo. Mas eu estou muito impressionado com a desglobalização do planeta. A ONU, quando foi criada no pós-guerra, é para dar rumo para a humanidade, equilíbrio. Hoje, quem é a ONU? Ninguém nem sabe. Nós, quem cuida de nós é a FAO. A FAO é a órgão da ONU da Agricultura e Alimentação. Perguntar quem é o diretor-geral da FAO? Ninguém sabe. Da OMC? Ninguém sabe. Então, a perda de protagonismo é perda de liderança. Isso é muito ruim, porque cada um faz o que quer, não acontece nada. A Rússia invade a Ucrânia, fica por isso mesmo. Uma briga lá em Israel, lá com o Hamas, não acontece nada. O cara faz eleição fajuta aí na Venezuela, não acontece nada. Então, a democracia está sendo erodida no mundo. Isso, sem liderança, é uma ameaça à paz. Então, eu vejo o cenário global complicado, mas tem que comer. Tem um economista americano que diz que nós estamos entrando na era da desordem. Desordem ou não, eu tenho insistido muito que o mundo é hoje varrido por 4 modernos cavaleiros do Apocalipse, que são segurança alimentar, transição energética, desigualdade social e mudanças climáticas. Esses 4 fantasmas estão afetando o mundo e alimentam essa erosão da democracia pelo planeta inteirinho. Então, é preciso matar os 4 fantasmas do Apocalipse. Quem vai matar? É o agro. Mas qual agro? O agro tropical. América Latina, África, Subsaariana e parte da Ásia. Porque é nessa faixa tropical que tem terra para a produção e tecnologia ainda é baixa. Então aqui vai ter grande explosão de produção agrícola no mundo. É o mundo tropical. Mas quem é o líder disso? É o Brasil. O Brasil é o único país do mundo que desenvolveu uma tecnologia tropical sustentável espetacular, sequestrando carbono, emitindo cada vez menos gás de efeito estufa. É o único país que tem uma matriz energética agrícola. Mais da metade da parte renovável do Brasil é biomassa, é etanol, biodiesel, lenha, biometano, agricultura. Biodiversidade, nós é que temos. Vamos cuidar da mudança climática, gerando emprego. Então, o Brasil pode ser o grande algoz dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas tem que ter uma estratégia. Então, eu acho, Antônio, que o mundo oferece, nessa circunstância toda, macroeconômica global, essa geopolítica toda,
uma oportunidade do Brasil. Seja o comandante, protagonista-chefe da revolução agrícola pela paz. Alimento, energia, clima e emprego. Tem que ter uma estratégia. Se tivermos uma estratégia, infraestrutura logística, política de renda com o seguro funcionando para valer no Brasil, tecnologia cada vez mais forte, organização privada, sobretudo com cooperativas, sindicatos. E quinto, acordos comerciais. Uma estratégia como essa, ninguém segura o Brasil. Você deu uns números aí da produção de grão no Brasil. 330 milhões de toneladas é muito pouco tempo. Nós fizemos 330 milhões de toneladas, em pouco tempo. Muito pouco. Podemos 500. Carne, muito mais. Mas tem que ter mercado. Sem derrubar uma árvore, né? Sem derrubar uma árvore. Mas tem que ter acordo comercial. Então, eu acho que a base é fazer acordo comercial, tecnologia, política de renda, e o Brasil vai ser o campeão mundial da paz. Porque não haverá paz onde houver fome. Maravilha. E é bem isso mesmo, né? Não tem nenhuma mãe que bota seu filho para dormir com fome, que esteja preocupado com as mudanças climáticas ou com qualquer um dos outros cavaleiros do apocalipse, né? As pessoas precisam ter essa consciência que a produção de alimentos ela é uma geradora de paz. Eu acho que o senhor encerra maravilhosamente bem. Moacir Teixeira, como é que você está vendo o futuro das operações estruturadas de crédito, do crédito para o agronegócio e essa aliança do agronegócio e do mercado de capitais nas próximas décadas? Primeiro, agradecer por isso, professor, a aula que ele nos deu aqui. Eu me lembro, há bons anos atrás, quando a queda do muro de Berlim, em uma palestra sua, e eu sentado, até me emociono, sentado ali assistindo, quando o senhor falou da globalização, que tinha 2 filhos complicados, um era o liberalismo econômico e o outro, não me lembro agora qual era, e a preocupação que o senhor tinha, infelizmente, ela se concretizou. Então, o professor é sábio, mostrou, eu concordo, eu só tenho um medo, eu só tenho um receio, né? O Brasil é o protagonista da produção mundial de alimentos, sim, de energia, mas a gente tem que ter estratégia, porque se a gente errar e faltar comida no mundo, eles não vão deixar o Brasil livre, leve e solto, eles tomam conta do processo. Então, essa é uma preocupação muito grande, porque a gente tem tudo e a gente só precisa fazer estratégia. É um povo de paz, é um povo organizado, e esse é o nosso desafio, Antônio. É uma atividade que precisa de crédito constante, preciso de investimento, preciso uma política econômica responsável, porque a taxa de juros, o Brasil é um país rentista, você bem explica para nós, nos nossos podcasts semanais, as dificuldades do juro neutro e tudo mais. Então, o custo do dinheiro é muito alto. O empresário brasileiro, que é maltratado, muito maltratado, o produtor brasileiro, a nossa cópia aí que está chegando lá em Belém, eu não escuto falar um movimento de um agricultor. Quem é o agricultor, quem é o produtor? Eu escuto falar de ONG, isso, cara, e a gente tem tudo para dar certo. Então, Antônio, a gente está trabalhando, já melhorou, né, crescendo o crédito, e o que eu posso falar para você é que cada vez mais o agronegócio brasileiro tem que ter o capital privado para poder fazer esse crescimento sustentável, gerando renda para o produtor. Não adianta eu explorar, e por isso que o cooperativismo tem um papel muito importante nesse processo. Que bacana, isso, meu amigo. Que bacana. Bom, nós tivemos hoje um episódio completamente diferente, nós que fazemos um podcast dedo no pulso, olhando a economia indicador por indicador toda semana, tentando entender o que está acontecendo e nos antecipar aos problemas. E dividimos isso com milhares de produtores toda segunda-feira às 6 horas da manhã. E hoje nós tivemos um episódio completamente diferente, um episódio muito, mas muito especial, que eu quero agradecer muito meu querido amigo, a pessoa que eu tenho o privilégio de chamar de amigo, Roberto Rodrigues. Muito obrigado por ter aceitado. O privilégio é meu amigo. Não, que nada. O Roberto Rodrigues, que é daquelas pessoas que me orientam, aquelas pessoas às quais eu sigo, que me inspiro e que tento aprender.
Quem dera eu poder, ao longo da minha vida, fazer um pouco do que foi feito em 3 anos lá. O Roberto Rodrigues é uma pessoa absolutamente inspiradora, e não é só minha. É uma pessoa inspiradora de muita gente, gente nova, gente velha, gente média. Então, tê-lo aqui conosco hoje é um privilégio. E outro privilégio muito grande é estar contigo, Moacir. Que bom que hoje você veio aqui no nosso Panorama Macroeconômico e o Agronegócio. Moacir Teixeira, que é uma referência para todo o mercado, nas operações no mercado de capitais e nessa aliança entre o agronegócio e a Faria Lima. Moacir, eu tenho a mais absoluta convicção que as coisas não teriam acontecido do jeito que aconteceram se não fosse a confiança que eu vejo, que ninguém me conta, eu vejo de muitas casas, de muitos bancos, de muitas pessoas extremamente relevantes no mundo creditício no Brasil, que confiam em você, confiam em ti. E apertando sua mão sabe que está fazendo uma operação segura, e com isso o agro vai indo e o agro vai entrando e vai ocupando espaço, primeiro no bolso dos investidores, e agora começa a mudar, né? Agora já está entrando no coração. A gente já está vendo gente torcendo pelo agronegócio brasileiro, como a gente torce pelo agronegócio brasileiro, porque já se sentem parte e são partes mesmo. Porque não existe essa coisa de eles no campo e nós na cidade. Só temos nós do agronegócio. Não existe campo se não tiver o financiamento, se não tiver o fertilizante, se não tiver a pesquisa, se não tiver o químico, se não tiver a semente, a biotecnologia, coisas que não são feitas no campo, são feitas na cidade. Então, nós somos um Brasil que dá certo. Nós do campo, nós da cidade, podemos estar no campo ou na cidade, mas nós do agronegócio fazemos um Brasil que dá certo. E hoje ter juntado essas duas lendas e ter visto eles se emocionarem aqui no nosso podcast, cada um na criação dos instrumentos, o outro dando tração aos instrumentos, foi um privilégio muito grande. Eu adorei fazer esse episódio, e eu não tenho dúvida que todos os nossos ouvintes do nosso podcast, que está todas as semanas nas plataformas e dessa vez estará também no YouTube, também gostaram bastante. Muito obrigado por ter ficado até aqui, e a todos vocês, a vocês dois, meu muitíssimo obrigado. Obrigado, senhor Antônio. Obrigado, Antônio. Obrigado, pessoal.